Gostaria que você abrisse sua Bíblia no primeiro livro de Reis, lá no Velho Testamento. Primeiro livro de Reis, antes de Crônicas, né? Antes de Primeira Crônicas, antes de Segundo Reis. Você vai ver o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler apenas alguns versículos, do 36 até o 39. Primeiro Reis 18, 36 a 39. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Sucedeu, pois, que, sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Amém. Que nós também possamos dizer, como esse povo disse, como Elias disse aqui, né? O Senhor é Deus. Nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre o Elias e Baal, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre Baal. O profeta Elias, na verdade, ele viveu num período muito difícil, mas muito difícil. A perseguição era muito grande sobre ele, né? Pensa no profeta perseguido, era o profeta Elias. Ainda mais no período que ele viveu do rei que estava reinando naquele período, que era o rei Acabe, né? E para ajudar ainda, o Acabe tinha uma esposa que era ainda um pouquinho pior do que ele, que era Jezabel. E aí o Elias, ele sofria muita perseguição, e o Elias da Bíblia foi um profeta conhecido como profeta do fogo. Deus é um Deus de poder, né? Nós vemos aqui nesse texto uma grande guerra espiritual. Por que uma guerra espiritual? Porque quando nós vemos Elias, nós vemos a igreja. Quando nós vemos o Baal, nós vemos uma ação demoníaca. Quando nós vemos o monte, nós vemos Jesus, nós vemos a presença de Deus. Por isso Elias, reunido naquele monte chamado Monte Carmelo, e o encontro de Elias com alguns profetas, pelo menos 450 profetas, eram os profetas do Baal. Não sei se vocês sabem, mas a palavra Baal, ela significa Baal-Zebu, que é daí que surgiu o nome Beelzebub, né? Que na Bíblia é conhecido como o Senhor das Moscas, né? O Deus da sujeira, o Deus do lixo, o Deus da podridão. E o Baal, ele surgiu lá na Babilônia, quando eles começaram a adorar essa entidade, e eles ofereciam as crianças no holocausto. Esse rei aqui próprio foi um inferno aqui, nesse contexto, né? Mas quando nós encontramos aqui essa passagem de Elias diante desses profetas, conhecidos como os profetas de Baal, a palavra está nos mostrando que só há um Deus único, que só há um Deus verdadeiro, que só há um Deus poderoso. Só existe um Deus que nós podemos temer, que nós podemos servir, que nós podemos confiar. Essa passagem, ela nos traz um ensinamento muito grande, e como eu tinha dito, nós vamos falar hoje sobre fé.
E eu gostaria muito que você, que é um homem, que é uma mulher de fé, amém, irmão? Porque nós somos pessoas de fé, né? Não vou falar no plural não, viu? Nós somos pessoas de fé, ok? Por que nós somos pessoas de fé? Porque a fé está plantada em nós no momento da nossa conversão. E quando a gente olha para esse texto bíblico, nós podemos notar que algumas coisas, às vezes na nossa vida, mesmo nós tendo uma porção de fé em nós vemos que existem algumas coisas que se levantam para tentar barrar essa fé, para nos levar à incredulidade. E eu queria dizer que hoje pode, na sua vida, na minha vida, chegar esse tempo de escassez, ou chegar não, cessar esse tempo de escassez, né? Porque nós acompanhando aqui esse texto, nós vemos aquilo que aconteceu. Elias viveu num momento difícil. Aquele povo que havia sido levantado e chamado para ser um povo de Deus, que adorasse a Deus, onde Deus iria manifestar a glória dele através daquele povo. Esse povo começou em um certo momento a andar longe de Deus, a se desvencilhar da presença de Deus, a se afastar de Deus e a se envolver com a idolatria. Gente, não existe mais nada abominável para Deus do que a idolatria. A idolatria é terrível e Deus não se agrada quando nós idolatramos qualquer coisa que não seja Ele, né? E a gente vê isso aqui durante esse texto. Por causa da idolatria, Deus havia dito através desse profeta que em Samaria e na região não iria chover, que Deus iria cerrar o céu, né? A gente, quando passa um período de seca, a gente sofre, não vemos a hora de chover um pouco. Nós precisamos de água. A água é importante, a água é necessária para nós. Eu me lembro uma vez, que eu já até falei isso aqui, que nós tivemos em Alagoas, que já fazia 3 anos que não chovia naquele local, mas era tudo seco, tudo, era tão seco que nem o cactus, né, a palma, estava brotando naquele lugar. E olha que a palma é de um lugar seco. Lá já não estava mais nem nascendo isso. O gado estava morrendo por falta da água. E o Elias, por uma direção de Deus, havia profetizado que não iria chover. E por falta da chuva, o que acontece? Não há alimento. O gado também começa a morrer, né? As verduras, os legumes, os produtos da terra não produziam, né? Porque o profeta havia dito por uma ordem de Deus que não choveria. E aí o rei Acabe, ele queria de toda maneira, de todo jeito, pegar o Elias. Ele queria falar com Elias. Ele era perseguidor de Elias, e a mulher do Acabe ainda ficava na orelha dele falando para matar Elias. E aí surge essa cena, né, que Deus já não deixava mais a chuva vir sobre o Israel por causa do afastamento do povo, por causa da incredulidade, por causa da idolatria, né? A Jezabel havia introduzido a adoração a Baal em Samaria. Isso trouxe uma ira muito grande para Deus. Queridos, Deus fica irado quando nós não o buscamos em primeiro lugar. E aí o profeta surge uma cena aqui que ele tem que ir ao encontro desse rei, do Acabe, né? E a gente vê, depois você pode ler o contexto todinho aí, que o Elias, ele vai a umas falas de Obadias, que procura Elias, e que depois fala para o rei que ele sabia até onde ele poderia encontrar o Elias. Enfim, tudo isso está no contexto, né? Uma coisa que nós vemos aqui, diante de toda essa dificuldade, é que Elias, ele não temeu a Baal. É que Elias não temeu os 450 profetas que estavam adorando Baal e os outros 400 de uma outra entidade, né? Ou seja, na verdade eram 850 profetas. Você já imaginou? Se fôssemos nós, numa cena daquela, nós humanamente sozinhos, diante de 850 profetas adorando a um Deus estranho, a uma entidade que não traria vida
estavam ali. Houve um sofrimento muito grande, irmão, né? E o profeta havia pedido para que se juntasse todo o povo de Israel ali, para o povo ver quem era o verdadeiro Deus. Eu pergunto nesta noite: quem é o verdadeiro Deus na minha e na sua vida? Imaginem a cena: Elias diante daquele monte, diante daquele povo, diante de toda aquela situação, quando ele se reúne, aqueles profetas adorando, clamando, né? E o Baal não respondia. Aí deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas, deu meio-dia, e nada do Baal respondeu. Aí o Elias, num ato de fé, e é esse desafio que eu quero que você desenvolva na sua vida. Um ato de fé. Porque, irmãos, nós precisamos exercer a nossa fé no Senhor. Nós precisamos ter fé que Deus pode fazer as coisas. Nós precisamos ter fé que Deus pode mover um milagre sobre a nossa vida. Estamos começando hoje aqui essa campanha, né? Quem aqui crê em milagre, diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós cremos, irmão. Deus é o Deus do milagre. E o inimigo não pode tirar isso da nossa vida. E aqueles profetas começaram a se cortar, eles começaram a se mutilar, eles começaram a rasgar as suas vestes e nada do Baal. Aí o Elias foi lá, preparou o altar, e aí que entra a presença de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de Deus, crendo no Deus que tudo parecia perdido. Aquele profeta, ele lança o desafio de fé diante de Deus. Elias era conhecido por isso. E aí ele levanta o altar, coloca lá, faz um rego ao redor do altar, bota 12 pedras, irmãos. Isso é interessante, porque as pedras, elas falam muito também. As pedras aqui, não vou falar sobre isso agora, mas elas trazem um ensinamento muito grande. As pedras estavam representando as 12 tribos de Israel naquele momento. Isso mostra que Deus nunca abandonou o seu povo, que nunca Deus esqueceu uma tribo, que Deus nunca esqueceu um filho, que Deus nunca desamparou um filho seu. Deus está sempre pronto, Deus está sempre junto. Como pregamos aqui domingo, Jesus junto daqueles discípulos. E o Elias manda colocar ali, manda molhar aquele altar, mas jogou água, molhou e foi molhando tudo ao redor. Imagine isso. As pessoas poderiam dizer: esse homem é louco. Como que ele pode crer que Deus, nós já clamamos Baal até meio-dia, até 1 hora da tarde, nada. Imagine agora, o Deus dele vai responder agora e vai queimar aqui essa água. Olha que coisa fantástica. Mas o Elias, ele desafiou, ele molhou, ele só fez uma oração. Ele orou e disse: Senhor, manda o fogo do céu, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que na mesma hora, você pode ler isso lá depois no texto, que Deus mandou fogo, que o fogo queimou a oferta, o fogo queimou a pedra, o fogo queimou a madeira, o fogo queimou até a água, lambeu até o pó, não deixou nada, sabe, irmãos? Isso é um texto maravilhoso que eu queria que você nesta noite meditasse nele, desafiando a sua fé. Talvez hoje você esteja aqui como Elias, sozinho. Talvez hoje você olhe para todos os lados e não consiga ver uma solução. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite têm uma situação para colocar diante de Deus. Talvez uma causa na justiça, talvez uma oração pelo filho, ou uma oração pela filha, ou pelo esposo, ou pela esposa, ou às vezes um vício, ou às vezes uma coisa que você quer deixar na sua vida, alguma coisa que tem se levantado contra você, e como Acabe tem te perseguido, tem tirado a sua noite, tem tirado a sua paz, tem roubado a sua esperança. E eu quero dizer para você nessa noite, que nós precisamos levantar aqui um altar a Deus, desafiando a nossa fé, colocando isso diante de Deus. Às vezes uma causa na justiça, às vezes uma casa que você quer vender, um carro que você quer vender, alguma coisa que você quer fazer, uma cura para o seu filho. Você precisa hoje trazer isso no altar. Essa é uma campanha de fé, e nós precisamos trabalhar a nossa fé. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus que ouve a nossa oração, Deus é um Deus que se comove com aquele que é justo,
comove com você que está aqui. Talvez você esteja entristecido por alguma situação, não é verdade? Deus é o Deus que pode mudar hoje a sua história, a sua esperança. Deus pode trazer alegria. Para você também que está assistindo, tenho certeza que o Ney posta isso aí. Deus tem uma esperança para a sua vida. Deus é o único que pode mudar o seu caminho. Deus é o único que pode mudar a sua história. Como pode mudar e já tem mudado a história de cada um presente aqui nesta noite. Nós queremos, nesta noite, lançar a nossa fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, o mesmo Deus que Elias adorava, o mesmo Deus que Elias servia no momento de escassez, no momento de dificuldade, no momento de decepção, no momento de frustração, porque Elias teve um momento na vida dele que ele se frustrou, que ele fugiu, ele precisou até se esconder em algum momento por conta disso. Mas o que Deus queria era mostrar através de Elias o poder dele. Deus não precisa de uma multidão, Deus só precisa da sua fé. Amém. Deus não precisa de gritos até o meio-dia. Deus ele só precisa da sua fé, né? Prostrarmos diante do Senhor. Talvez hoje nós estamos em um contexto semelhante ao de Elias. Muitos profetas falsos têm se levantado, muitas pessoas têm dito o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Mas eu quero dizer a você nesta noite que há um Deus poderoso, há um Deus que se comove com a sua vida, é um Deus que entra na sua casa, é um Deus que te ampara, é um Deus que cura o seu coração, é um Deus que restaura a sua alma, é um Deus que traz alegria, é um Deus que faz brotar a esperança. E é esse Deus que nós estamos adorando. Amém. E nós falamos para Ele que a casa é dele, né? Hoje é dia de você zombar dos profetas de Baal. Hoje é dia de você zombar do seu adversário. Não é momento de você ficar prostrado, não é momento de você se entristecer, não é momento de você parar, é momento de nos arrependermos diante de Deus, de colocar a nossa vida na presença de Deus, é momento de darmos um passo de fé para Deus, é momento de olhar para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa esperança. Talvez você sinta sozinho, talvez você sinta desamparado, talvez você sinta angustiado, mas eu quero dizer para você, hoje é tempo de você mudar isso. E aqueles homens fizeram tudo para que o seu Deus os ouvisse e não ouviu. Mas quando Elias entrou diante da presença de Deus com aquela oferta, porque na verdade ele ofereceu a Deus uma oferta, né? E Elias pede uma oração, faz uma oração a Deus dizendo: Senhor, manda fogo para esse povo ver. Eu quero dizer nesta noite, não sou Elias, né? Creio até que um dia eu vou chegar diante de Elias e vou dar um abraço nele, né? Por tudo aquilo que ele foi, o profeta do fogo. Sabe, irmãos, há fogo na sua vida, há um poder de Deus, do Espírito Santo em você. Deus ele te ama muito. Não deixa a chama, estudamos isso até no grupo essa semana, não deixa a chama do Espírito Santo apagar na sua vida. Não entristeça o Espírito Santo, ele está dentro de você hoje. O que você hoje poderia apresentar aqui no altar para Deus? Você precisa crer. Nós vamos orar e eu tenho certeza que você vai dar um testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Irmãos, se eu não cresce nisso, eu pararia de pregar aqui, né? Mas eu prego porque eu creio, né? Paulo diz: criei, por isso falei. Amém, queridos? Nós estamos diante de um Deus que Ele está olhando para a sua vida. E qual é a situação que está afligindo você, né? Uma causa na justiça? Nós vamos pôr aqui diante de Deus. Uma enfermidade, uma doença, um amigo, a salvação, o seu lar, o seu emprego, uma gravidez, né? Vamos pôr isso diante de Deus. Eu oro para que Deus, eu estive hoje aqui orando, falando: Senhor, manda fogo,
para que nós possamos ver que o Senhor é Deus. É claro que Deus não precisa mostrar para nós que Ele é Deus. Deus é Deus, amém, irmãos? Mesmo se Ele não fizer nada, Ele é Deus. Mas às vezes essas coisas precisam acontecer no nosso meio para a gente ver o quanto Deus é presente. Nós tivemos aqui sexta-feira na vigília, os irmãos contando a experiência nos grupos. Fiquei feliz de ver cada um falando: olha, foi uma bênção, eu não queria ir, mas eu fui, olha, Deus me abençoou. Vimos ali o mover de Deus, o desejo de Deus de estar conosco. Deus quer isso na nossa vida. Nós precisamos ir mais além, nós precisamos mais diante de Deus, dobrar os nossos joelhos e reconhecer que a soberania é dEle, reconhecer de Deus que Ele é o único que pode trazer o milagre para a nossa vida. E essa campanha é uma campanha que quer desafiar a sua fé, em nome de Jesus. Quantos profetas estão ao seu redor que não são de Deus? Talvez você é o único profeta de Deus ao redor de muitos que não são. Talvez você seja. E é essa hora que a sua boca vai funcionar. É nessa hora que Deus vai mandar o fogo sobre o que você vai pedir. Eu tenho certeza que tem gente aqui que tem sonhos, né? Como tem muita gente aqui também que vai ouvir, que tem sonhos. Gente, coloque o seu sonho diante de Deus. Às vezes até me emociono, né? A atitude de uma criança é uma coisa divina, né? Há uns dias atrás estava com muita dor aqui nesse braço, mas uma dor insuportável, terrível mesmo. E eu orando, buscando a Deus para que aquela dor saísse. Hoje, graças a Deus, não estou com dor nenhuma, né? Aí teve um dia no culto que eu estava aqui, a Luísa veio, e aí aquele dia estava doendo muito meu braço. E acho que não sei se foi a Josi que falou para ele: olha, não vai com o pastor não, porque ele está com muita dor no braço. E aí eu peguei meu netinho, pequenininho. Ela falou assim: mamãe, mas o pastor não está com dor no braço? Quem tem que pegar a criança? Eu falei: é verdade, realmente. E aí hoje, ela veio aqui correndo, chegou: pastor, teu baixo está doendo ainda? Eu falei: não, meu amor, vem comigo. Gente, a gente emociona, porque a atitude de uma criança é a atitude que nós temos que ter diante de Deus nesta noite. Amém? Eu sei que você sofreu muito, eu sei que você passa muita dificuldade, como eu também passo. Eu sei que às vezes você quer desistir, desanimar, como eu também às vezes penso. Penso também, irmãos. Mas o Senhor vem e Ele fala assim: levanta, não desanima, continua firme. Eu sei que às vezes você passou por muita decepção, por muita desilusão, mas faça como uma criança, de um coração puro, de chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, manda fogo, porque eu creio no seu poder, eu creio no Senhor. E nós vamos fazer isso agora, queridos. Eu quero orar mais uma vez por vocês, né? Na verdade, eu queria fazer 2 orações antes, e depois nós vamos fazer num ato de fé. Um ato de fé. Amém? Porque se não tiver fé, não adianta. Não adianta. A gente tem que ter fé. Amém? Dinheiro a gente não tem, mas fé a gente tem. Amém? Amém? Dinheiro não compra, mas fé compra. Amém?